A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência para se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Esta é uma frase do romancista e dramaturgo brasileiro José de Alencar. E é com ela que nós vamos começar aqui mais um Lado a Lado. E é claro, sempre com muita satisfação, com muita alegria, por estar mais uma vez ao lado de vocês, falando de temas atuais e importantes, e muitos deles até que trazem uma série de preocupações para o conjunto da sociedade. Como o de hoje, que nós vamos falar um pouco sobre o Alzheimer. Na verdade, por quê? Porque setembro é o mês desta doença, onde as pessoas discutem mais, apresentam números, falam mais sobre o assunto. E em todo o mundo serão promovidas ações com o objetivo de destacar a importância da detecção precoce desta doença. O Alzheimer é uma doença caracterizada por um progressivo e irreversível declínio em certas funções intelectuais. As suas principais consequências são perda de memória, desorientação no tempo e no espaço, pensamento abstrato, distúrbios da linguagem, da comunicação e da capacidade de realizar as tarefas cotidianas. De acordo com o IBGE, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para cada 2 pessoas com menos de 15 anos, existe uma com idade acima de 60. E na mesma proporção em que a população idosa aumenta, ocorre um crescimento significativo na incidência de doenças crônicas e incapacitantes, inclusive o Alzheimer. A partir dos 65 anos, o risco de desenvolvimento da doença duplica a cada 5 anos. No Brasil, o número de pessoas com a doença já atinge cerca de 1,2 milhões de habitantes. Apenas metade delas se trata. Olha só, hein? Uma proporção muito pequena ainda. E a cada ano surgem 100 mil novos casos. A estimativa é a de que esse número dobre até 2030, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Eduardo Marques, que é médico especialista em geriatra e certamente conhece muito sobre esse assunto, para conversar conosco, e a Gláucia Maria Ferreira, que é psicóloga, a quem eu agradeço ambos por ter aceito o nosso convite aqui para a gente discutir sobre esse tema. Me chamou um pouco a atenção
o fato desse mês de setembro ser um mês onde se debate bastante esse assunto. Agora virou um pouco modismo, né? Janeiro é mês disso, setembro. Na semana que passou, nós tivemos uma discussão sobre as APAES, as crianças, os adultos, os alunos que frequentam os APAES, porque setembro também é um mês que se fala muito sobre esse assunto, como também é um mês que se discute, ainda esses dias, teve lá na Assembleia Legislativa uma discussão sobre a questão do suicídio, porque setembro também é um mês dedicado a tratar um pouco mais, com profundidade dessas questões. Doutor Eduardo, me fala uma coisa, esses índices mesmo são verdadeiros? É essa a realidade que nós estamos enfrentando e vamos continuar a enfrentar sobre esta doença e a forma como ela hoje incide sobre as pessoas? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O tema é muito relevante, os dados são reais, infelizmente. A incidência aumenta com o envelhecimento, a população de nonagenários, de centenários, ela tem uma prevalência de doença de Alzheimer realmente altíssima. É uma doença que compromete a vida do paciente, que compromete a vida da família, que tem um tratamento até certo ponto ineficaz, antigo. O mês de setembro é também o mês onde se realiza o Congresso Internacional de Doença de Alzheimer, todos os anos. Aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil eu acho que ainda não teve nenhum módulo dele. É sempre na Europa ou na América do Norte. Entendi. E ano a ano esse congresso não traz novidades no tratamento da doença. Que coisa, não? Mas no diagnóstico precoce, sim. Então, nós estamos falando de uma doença que tem um tratamento que é o mesmo desde 2003, apesar de todo o investimento. Em 14 anos? Nenhum remédio novo conseguiu entrar no mercado. Gente. Alguns foram aprovados para teste em humanos, mas durante o teste em humanos não trouxe benefício, trouxe até aumento de mortalidade. Agora, o diagnóstico... Por conta dos efeitos colaterais deles. Exato, efeitos colaterais. Então, hoje a gente ainda tem um remédio que visa melhorar a performance das células sadias, enquanto que se pesquisa muito um remédio capaz de evitar a morte dos neurônios acometidos pela doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer, fundamentalmente, é uma doença que mata as células nervosas conhecidas como neurônios. Exato. E as células nervosas conhecidas como neurônios, elas não se reproduzem. É verdadeiro isso também? Elas se reproduzem com dificuldade, mas esse conhecimento de que elas não se reproduzem era o que imperava há cerca de 10 anos. Atrás, Hoje a gente sabe que a estimulação cognitiva e vários outros tipos de atividade, a Glaucia vai falar um pouco sobre isso também, são capazes sim de melhorar a performance dos neurônios que já existem ou até de criar novas células. Ô Glaucia, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Como é que é essa estimulação cognitiva? Explica para o pessoal de casa o que é, porque às vezes fala estimulação cognitiva, as pessoas não entendem muito o que é, né? Eu gosto muito de ver o ser humano num todo. Então, quando a gente fala na doença de Alzheimer, a maior característica é a perda da memória. Então, muitas vezes as pessoas ficam focadas só nessa perda de memória. E o ser humano, o cérebro é muito mais do que isso. Então, eu gosto de estimular o paciente de acordo com aquilo que ele me traz, porque existe a perda de neurônios, mas o cérebro tem sinapses. E o que é sinapses? O que são sinapses? Ela propõe novos horizontes, novos ensinamentos, não é isso, doutor? Então, eu não preciso tratar o paciente só com aquilo que ele sabia até então e me apresenta uma perda. Eu posso propor novas atividades, como a escrita, como uma leitura. Muitas vezes o paciente gosta de cantar, então ele canta junto comigo, lendo e relembrando uma letra. Memória a curto prazo. Tá. Eu gosto de trabalhar com Alzheimer com frases curtas. Você trabalha com essa especialista, é psicóloga? Eu estou me especializando na área hospitalar pela Faculdade de Medicina em Rio Preto. Tá. Então, a minha área é clínica e hospitalar. Hospitalar, o que é isso? Tudo que atinge o físico. Tá. E o cérebro atingido, é claro que eu vou trabalhar com todos os estímulos que o paciente me permitir e não enquadrar ele só naquilo que até então ele sabia. Entendi. Mas, por exemplo, essa estimulação cognitiva, isso se dá de que forma? Vocês trabalham com testes, com jogos,
com quebra-cabeças? Como é que funciona isso? Eu gosto de trabalhar com aquilo que o paciente me permitir. Se for jogos, se for uma caminhada, se for lembrar nomes. Uma coisa assim que me perturba um pouquinho é a dificuldade que o familiar tem na sensação de falta de importância para o portador de Alzheimer. Como assim? Quem sou eu? Como que você não se lembra mais de mim? E, na verdade, o portador de Alzheimer, ele também sofre. E quando esse cérebro entra nesse conflito de não lembrar... É um sofrimento para ele? Sim, é uma gera dor um para ele, estresse. então, doutor? Então, você falou da sinapse, né? A gente tem que imaginar cada célula do cérebro como uma ponte que tem algumas entradas e milhares de saídas. Cada saída dessa faz parte de um circuito que traz uma lembrança, que traz uma habilidade, que traz uma capacidade. Quando a gente perde um neurônio, você afeta todos esses caminhos também. E o que se descobriu há algum tempo é que é possível sim criar novos caminhos de memória, criar uma redundância, criar vários caminhos para lembrar, por exemplo, qual é o endereço da sua casa. Você pode lembrar o endereço da sua casa porque você decorou o endereço, porque você lembra que a primeira letra é A, porque você lembra que o som parece uma música. Então, a gente tem várias estratégias de memorização. O trabalho da estimulação cognitiva reaviva essas várias estratégias. E, por exemplo, descobriu-se que caminhada é algo que ajuda na memória. Uma pesquisa publicada em 2008 com exames de ressonância mostrou que os idosos que caminhavam tinham um aumento na substância cinzenta cerebral. Depois de 10 a 13 anos de caminhada, foi refeita a ressonância, tinha um aumento. Aprender novos idiomas, cantar, palavras cruzadas, contas, todo esse trabalho que a Glauce faz de estimulação, ele é capaz sim de melhorar essas vias de comunicação. Agora, cada pessoa tem o seu prazer, gosta de uma maneira de estímulo, nem todo mundo gosta de cantar, nem todo mundo gosta de palavra cruzada. Por isso que eu acho bem legal isso da Glauce ser maleável. Ela procura o que o paciente gosta de fazer, onde ele vai ser atraído por uma atividade que estimule o cérebro e pega essa atividade para tentar ganhar mais cérebro. E acaba descobrindo novas habilidades que nem ele muitas vezes sabia que ele tinha. Mas o que você colocou que eu fico pensando, porque nós temos uma compreensão praticamente zero da doença, assim, a gente, o cidadão comum, né? Eu não sou especialista, embora seja psicóloga, mas não atuo mais na profissão já há algum tempo. Mas, enfim... Você me trouxe uma informação aqui que para mim é absolutamente nova, ou seja, de que o paciente sofre com o fato dele não se recordar daqui. Por exemplo, ele te conhece, te vê, mas não lembra quem você é. Isso para o paciente é um sofrimento mental, então? Sim, gera um estresse no comportamento, porque a doença ela não tem cura. Então, se ele te falar, não, você é a Beth, isso não quer dizer que está curado. Ele teve aí uma memória, porque normalmente o paciente de Alzheimer, ele vai muito na memória retrógrada. A antiga? A antiga. Aquilo que ele viveu atrás, há mais tempo. Mas não comprova que ele não tem mais um sentimento por você. Nós não estamos falando das emoções, mas sim do comportamento cerebral. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que o paciente sofre por não se lembrar. É correto quem está em torno do paciente, seus familiares, as pessoas que convivem com ele, enfim, com a pessoa que está tendo esta doença, portador do Alzheimer, é correto você estimulá-la para que ela lembre? Por exemplo, chegou o José lá na sua casa. O José é uma pessoa que sempre fez parte da vida daquela pessoa, do portador de Alzheimer. É correto você criar uma situação que haja uma associação. Eu estou associando José, a uma passagem que aconteceu na vida da pessoa para ver se ela lembra. Pode fazer isso ou eu estou desgastando um pouco mais a memória da pessoa? Estimular é diferente de cobrar. Então, toda estimulação é bem-vinda.
vamos ver a resposta daquele ser humano em relação a essa estimulação. Agora, a cobrança é exigir a resposta positiva que eu espero daquele paciente. E que ele já não tem mais condição de dar. Exatamente. Então aí que tem o exagero. Vamos lá. Né? Então. Pai, você se lembra do José? A gente ia sempre pescar junto. Ai, filho, eu não lembro. Tudo bem, pai, olha, mas ele veio aqui ver a gente, olha como ele... Acabou o assunto. Se você... Pai, como que você não lembra dele? Que absurdo, ele estava sempre aqui. Isso é O correto. paciente sofre, o paciente, ele nitidamente... se você observar o comportamento dele, como a Glaucia falou, você vai perceber que ele vai ficar chateado, ou que ele vai ficar irritado, porque ele não lembra. E aí tem um pensamento assim, ele vai ficar irritado, vai ficar chateado, mas daqui 5 minutos ele não vai mais lembrar de nada disso. Não é verdadeiro. Não é bem assim, não é bem assim. Ele pode não lembrar do porquê ele está irritado, mas aquele sentimento triste ou negativo, ele foi despertado. Então, a maneira de estimular realmente... Mas outra dúvida, eu tenho muitas eu acho que... O assunto né, é palpitante. Até porque a gente vai percebendo que o número de portadores de Alzheimer é grande, muito mais do que a gente imagina, né? E a gente conversando, às vezes, esses dias mesmo, eu estava numa mesa, conversando com muitas pessoas, praticamente quase em toda a família tinha uma pessoa. Eu fiquei até surpresa com isso, mas enfim... se você coloca esse dado, a senhora, o senhor está lembrado daquilo que está passando, como chama mesmo o nome daquela cidade, né, que está aparecendo lá? Você sabe que a pessoa já teve repertório e conhece aquilo, mas não está lembrada. É correto você dizer, vê se a senhora consegue, daqui a pouco nós voltamos a falar sobre o assunto e virar a página. E dali meia hora, 1 hora, você novamente perguntar para a pessoa, isso é correto ou é melhor não fazê-lo? A questão maior, eu acho que é o sofrimento e o estresse que esse jogo que você propõe pode gerar no paciente. Isso, Então, assim, o que a gente faz com uma doença que a gente não tem uma cura? Eu não consigo curar a doença de Alzheimer. Como é que eu vou fazer para melhorar a vida daquela pessoa? É isso que nós, profissionais da saúde, temos que pensar. Então, eu consigo, por exemplo, focar na qualidade de vida e diminuir o estresse, diminuir o sintoma neuropsiquiátrico, enfim. Eu acho que depende muito de cada paciente. Tem pessoas que respondem muito bem a esse tipo de jogo. Tem pessoas que ficam chateadas por não lembrar, por não acertar. A gente pode pegar um exemplo mais extremo, Beth, mas tão comum, que é não lembrar que a mãe morreu. Cadê minha mãe? A pessoa tem 90 anos, ela chega para os filhos, onde está minha mãe? Eu estou com saudade dela. E tem aquele filho que todo dia conta a má notícia. Sua mãe já morreu. E aí o paciente vivencia aquele sofrimento. Então nem falha esse respeito. Como é que você responde? O que você fala no momento desse? É lógico que nas primeiras vezes você tenta. Pai, olha, o senhor já está com 90 anos, a sua mãe faleceu tem muito tempo já. Mas não precisa relembrar isso o tempo inteiro. Mas a partir do momento que você percebe que isso não é efetivo, que ele vai perguntar de novo daqui 5 minutos e que ele chora e que ele sofre toda vez, eu enxergo como uma maldade você contar todas as vezes. Então, a grande questão no paciente com Alzheimer que está agitado, estressado, ou ele focou numa coisa que o deixa mal, é desviar o assunto. O senhor está perguntando da mãe, ela deu uma saída, mas olha, vamos fazer uma coisa, vamos aproveitar e andar um pouco, a gente vai ver se a gente acha ela. E você sai para andar com o paciente, ele esquece da história da mãe, faz um exercício que é algo positivo, vai fazer uma compra que é algo positivo, chega em casa, não lembra mais que ele tinha perguntado esse assunto. Então a maneira de lidar não é de frente, não é tentando enfiar a memória de novo no paciente a todo custo, martelando, causando sofrimento. Não, às vezes o caminho é ir pelo lado. Entendi. É desviar o assunto. Muito bem colocado pelo Dr. Eduardo. E até eu tenho muito respeito pelo trabalho do Dr. Eduardo, não só pela parte técnica, mas pelo humanismo. Em primeiro lugar, a paciência. Claro. Nós temos que ter paciência e ele vai repetir, e o portador do Alzheimer vai repetir. Essa paciência, esse carinho, porque existe uma história, um contexto naquele ser humano. Me dói quando dizem assim, não tem mais o que fazer. E a qualidade de vida? Existe uma vida. Sim, claro. Então, não menosprezar, não subestimar
o que ele Entendi. pode aprender e o que é atualidade para ele naquele momento. E o que ele também acumulou ao longo da vida, né? Porque é muita Exatamente. coisa. Não é? Porque Vocês isso não devem se ter perde. assistido os Para Sempre Para Alice. Sempre Alice. Né? É maravilhoso, né? Ela ganhou o Oscar de Ganhou melhor o Oscar de atriz, melhor atriz. a Julianne Moore, né? Se não me Isso, engano. exato. E é um Alzheimer precoce ali, né? Uma Isso. professora universitária, quer dizer, com um repertório intelectual muito profundo, muito bem desenvolvido, e teve um Alzheimer assim precoce, né? O que esse filme gerou de procura e de perguntas é algo que eu acho que fez um bem para a sociedade, Eu como também é o acho. seu programa. É. Né? Você traz a discussão de um tema muito relevante, isso vai gerar discussão, vai gerar dúvidas, é aí que a gente cresce. Né? Aquela doença do filme, ela, às vezes a gente até questiona se deveria chamar Alzheimer, porque é uma forma tão diferente do Alzheimer que vem após os 65 anos, como você disse no início da entrevista, né? É uma forma precoce, ela vem antes dos 60 anos, a gente chama de pré-senil, tem uma grande importância familiar e é diferente do Alzheimer que a gente vê no dia a dia, muito diferente. A doença de Alzheimer que a gente vê no dia a dia tem pouca importância genética e vem quanto maior a sua idade, maior a prevalência. Aquela forma familiar, ela é muito mais rara. Mas há uma relação entre o nível de escolaridade, essa é uma dúvida que eu também sempre tive, e você contraiu Alzheimer já em idade mais avançada, por exemplo, um escritor, vamos dizer assim, que é uma pessoa que tem um trabalho intelectual muito intenso, que dá entrevistas, que escreve, que isso, que aquilo. As chances são maiores ou menores? Há uma prevalência estatística nisso ou não existe isso? Sim, durante a minha formação, a minha principal linha de pesquisa foi sobre isso. Então, o que a ciência sabe hoje é que quanto maior o seu nível de escolaridade, quanto mais intelectual for o seu trabalho, mais tempo demora para você ter a doença. Então, em outras palavras, a ciência mostra que você vai ter do mesmo jeito, mas vai demorar muito mais tempo. Você não vai ter com 65, 70, você vai ter com 80, 90. Você ganha anos de lucidez, justamente por causa dessa redundância para achar uma mesma memória. Mas aí, quando você fala, você vai ter do mesmo jeito, dá a impressão que todas as pessoas com idade avançada vão ser portadoras de Alzheimer. Não. E isso não é uma realidade. Não é uma realidade. Tem pessoas de 100 anos completamente lúcidas. O Oscar Niemeyer lúcidas. morreu com 105 ou 106, produzindo ainda. Exato. Produzindo. Esses dias eu estava vendo uma entrevista na Folha, um escritor, ele eu não me lembro, aqui do país da latino-americana. Né? Não me lembro se ele era colombiano, enfim. Ele tem 105 anos, ele está com projetos de futuro. Ele está com projetos, ele fala isso na entrevista. Beth, você tocou num ponto... de produzir novos livros, novas coisas. Quer dizer, isso é Exato. maravilhoso. É importante lembrar que o Alzheimer é uma doença, não é uma consequência do envelhecimento. Isso. Não é uma consequência. Isso. Muitas pessoas demoram para procurar o médico porque acham que aquilo é normal para a idade. Então, não é normal isso ficar que você está esquecido. falando agora, da demora aqui de procurar o médico, vai ser o assunto que nós vamos iniciar o nosso segundo bloco já. Esse que é um programa que há tempos eu estou querendo fazer e acho que agora nós estamos tendo essa oportunidade importante ao lado da doutora Gláucia e doutor Eduardo de aprendermos tantas coisas que podem aí fazer parte da vida de qualquer um de nós. É um minutinho, nós já voltamos. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você.
A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você é todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Bem, voltamos aqui ao nosso segundo bloco, discutindo esse assunto tão importante para a vida das pessoas, na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país, que são os portadores de Alzheimer. E como que a gente faz, doutor, para evitar, não sei, mas vocês falaram muito em reconhecimento precoce. Como que a família pode reconhecer precocemente alguns sinais de que os seus entes queridos, que já têm uma idade mais avançada, apresentam alguns sintomas, alguns comportamentos já que requerem um encaminhamento mais para um especialista, enfim. Como é que a gente vê isso? Porque, às vezes, eu percebo que isso pode ser confundido com o próprio processo de envelhecimento. O papai esqueceu alguma coisa, mas ele também tem mais de 80 anos, é natural. Às vezes eu escuto muitas pessoas falando isso, mas às vezes não é. Às vezes já é um sintoma de Alzheimer. Como é que a gente faz isso? Pois é, na verdade a doença de Alzheimer, ela é uma das 60 causas de perda de memória que hoje a gente conhece na medicina, que fazem parte de um conjunto de doenças que a gente chama de transtornos cognitivos. O Alzheimer é uma dessas causas. O Alzheimer, em especial, começa pela memória recente. Ele não vai esquecer aonde ele nasceu, ele não vai esquecer de cara o nome dos filhos, qual foi o primeiro emprego, não é isso. Ele vai esquecer as coisas que acabaram de acontecer. Então, ele esquece que ele já perguntou alguma coisa e pergunta de novo. Ele esquece, aí vem o clássico, né? A panela no fogo, a luz acesa, a torneira ligada. Ele esquece um compromisso importante que ele não costumava esquecer. Ele se esquece de uma pessoa próxima que o visita com alguma raridade, mas que não era habitual que ele esquecesse o nome. Isso deve te chamar a atenção para fazer uma avaliação cognitiva. Existe uma avaliação básica, rápida, que é feita pelo médico. Existe uma avaliação mais complexa, mais rica, que dá detalhes sobre o funcionamento cerebral, que é feita pela psicóloga, chamada avaliação neuropsicológica, que a gente faz em caso de dúvida. Então, na prática, se você começar a perceber uma dificuldade na memória recente, eu pegaria essa questão de repetir a pergunta ou contar várias vezes a mesma coisa numa questão de minutos ou horas, como um gatilho para procurar um médico. É aí que você deveria... Entendi. Quer dizer, uma pessoa que repete muito as mesmas coisas, ou contou, olha, ontem eu comi um bolo de fubá, e dali a pouco conta de novo. Isso é muito relevante.
Entendi. Essa queixa é muito relevante. Aham. Ela provavelmente significa um problema. Já a questão de queimar a panela no fogo, coisa que eu faço pelo menos uma vez a cada 15 dias, esquecer uma luz acesa, esquecer a torneira, eu esqueço onde eu deixei o carro, eu queimo as coisas no fogo, eu não acho o celular. Eu também. Isso pode ser meramente uma distração, ou um traço de ansiedade, ou um sinal de que você dormiu mal, ou de que você está com uma preocupação muito grande e está negligenciando as pequenas preocupações. Isso não necessariamente significa uma doença grave da memória como a doença de Alzheimer. Ao passo que vocês todos achariam muito estranho se eu contasse de novo algo que eu acabei de contar num prazo de 10 minutos. Todo mundo ia olhar e falar, mas ele acabou de falar isso. Né? Então, isso é memória recente. Entendi. Você chegar para uma pessoa que almoçou e dali 1 hora perguntar o que ela almoçou e ela não sabe dizer, ou ela pedir para almoçar de novo, esquecer que almoçou, isso é muito relevante. Nesse momento você já tem que estar num profissional de saúde, um neurologista, um psiquiatra, um médico, um psicólogo, com essa queixa para ser trabalhada, analisada. Então, diagnóstico a partir do médico, nunca o achismo, né? Onde começa a se perder tempo, é o que a gente fala, né? Tempo é cérebro. Então, a partir do médico começar realmente um tratamento sério, específico com a pessoa que está sofrendo com o Alzheimer. E para identificar se é Alzheimer ou não. Quer dizer, a competência da identificação, evidentemente, é dada pelo médico. É o médico que vai dar o diagnóstico perfeito. Mesmo que você vá no médico, o médico te encaminha para um outro profissional, no caso a psicóloga. Sim. Aí chegou para mim a primeira pergunta que eu faço. Qual o diagnóstico? Alzheimer. Quem é o médico? Porque aí você vai entendendo se realmente é um achismo ou se realmente existe um diagnóstico médico. Procurar saber medicação para poder trabalhar aquele paciente, porque é claro que acaba interferindo em muitas coisas. Se esse paciente está tomando uma automedicação, se a família muitas vezes começa a agir pelo achismo, se esse diagnóstico foi dado há 2, 3, 4, 5 anos atrás e nunca mais foi procurado médico e a partir daí começa um autocontrole sobre a doença. Entendi. Tá? Então é importantíssimo periodicamente estar diretamente com o médico. Do ponto de vista de... Aqui tem várias perguntas, inclusive, que as pessoas comumente querem saber. Às vezes as pessoas falam, agora eu te pergunto como psicóloga, palavras cruzadas. É importante a palavra cruzada, de fato, é uma ferramenta boa para se lidar com, em termos de atividades lúdicas, de jogos, enfim. Ela funciona mesmo? Ela atua? Sim, é um tipo de estímulo. O que nós precisamos entender se esse estímulo vai de encontro com aquela pessoa. Porque, de repente, eu gosto de palavra cruzada, de repente, eu vejo outras pessoas com Alzheimer, né, praticando, estabilizando, melhorando no sentido não da cura, mas de comportamento. Sim. Tá? Eu tenho que necessariamente cobrar, aí eu volto na cobrança, cobrar essa pessoa ou não, porque o outro dá resultado positivo. Agora, se essa pessoa se adaptar com esse tipo de atividade... Agora, se ela já desenvolve isso, se ela, durante o decorrer da vida, ela trabalhou com desenho, ela trabalhou com pintura, ela fazia palavras cruzadas nas horas vagas, já faz parte da rotina dela. É mais fácil do que alguém que está chegando agora para pegar um livrinho de palavra cruzada, por exemplo? A perda da memória, ela provoca uma ruptura na história, muitas vezes, né? Nessa continuação, porque nós queremos continuar. Sim. Nós não aceitamos muitas vezes o fato de recomeçar ou de aprender outras habilidades a partir da doença. Então, muitas vezes a cobrança vem nesse continuar. Então, eu tenho que identificar o que é importante para mim e o que é importante para ele que está com a doença. E vai muito também da personalidade da pessoa. Por exemplo? Uma pessoa que naquele momento está com a personalidade muito agressiva. Então, eu preciso identificar a partir daquele comportamento, daquela personalidade, do que ele tem de estímulo familiar ou não, para poder aplicar um estímulo cognitivo naquela pessoa. E como o doutor Eduardo falou, até mesmo a caminhada.
Tem pessoas que vão se adaptar melhor com uma caminhada, tem pessoas que vão se adaptar melhor com uma palavra cruzada. Porque a caminhada, ela oxigena melhor o cérebro também. Agora, se você fizer os dois, é melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda, doutor. Vai do resultado da... Eu sei. Então, voltando, pois não, pode falar. Você perguntava da palavra cruzada, né? É engraçado, eu vejo os dois padrões. Tem aquele paciente que consegue, que você aproveitar uma dica de algo que ele gostava, ajuda, e tem aquele paciente que muda completamente de comportamento. Ele sempre gostou de palavra cruzada, agora ele não... Tudo bem, a gente tem várias opções no leque. Há uma perda de interesses por determinado comportamento que era Exato, o que você chama de ruptura. Tem muitos padrões, né? Tem um paciente que continua e tem um paciente que não aceita. Deixa eu perguntar uma coisa. A medicação. A medicação. Outro dia eu estava vendo, a medicação, ela tem muitos, pelo menos uma medicação mais tradicional, talvez mais antiga, tem um efeito colateral muito grande. Você disse isso no início do nosso programa. Mas a medicação, ela pode, não tem cura, doença, etc. Mas ela pode estabilizar um pouco o processo? Então, a medicação que existe hoje, na verdade hoje existem 4 remédios aprovados para o tratamento de doença de Alzheimer. Esses 4 remédios, eles têm a função de fazer com que a piora seja mais lenta. Ele não estaciona e ele não recupera a memória. Você piora mais devagar do que se você não estivesse tomando esses remédios. E eu aproveito para te dizer, Beth, que existem dezenas de remédios que não funcionam sendo vendidos à torta e à direita para a doença de Alzheimer, anunciados na televisão muitas vezes, como sendo capaz de melhorar a doença de Alzheimer, seja remédios naturais, vitaminas e raízes. Vitaminas, agregar vitaminas a esse complexo, a essa coisa de medicamento. Olha, durante o dia aqui você vai tomar vitamina B, vitamina D. Tem uma relação da D, então, porque hoje virou moda esse negócio, né? Está com baixa vitamina D, precisa melhorar a vitamina D. E parece que tem, os estudos demonstram a baixa vitamina D com algumas doenças, não necessariamente o Alzheimer, né? Mas eu acho que se vocês guardarem uma coisa dessa entrevista toda, eu queria muito que fosse isso. Não. Vitamina não ajuda na doença de Alzheimer. Existem doenças em que há perda de memória por deficiência de alguma vitamina. Então, por exemplo, é um clássico nessa área da cognição a vitamina B12. Baixa vitamina B12 tem a ver com perda de memória, mas na doença de Alzheimer, tomar vitaminas não ajuda. E existe um mercado gigantesco de venda de vitaminas para memória, isso não ajuda. Isso não ajuda na doença de Alzheimer. Era assim que se tratava a doença de Alzheimer na década de 80, na década de 90, quando ainda chamavam isso de esclerosado, de caduco, não se sabia nada sobre essa doença, era com vitaminas. E hoje a gente sabe que isso não funciona. Vitamina não ajuda na doença de Alzheimer. Agora, você tem vitamina D baixa. A vitamina D é um hormônio, ela tem importância numa série de reações no nosso corpo, claro. Ossos, dentes, cabelo, desempenho muscular. A vitamina B12 tem uma forte relação com a memória, a falta de vitamina B12 leva à perda de memória. Mas repor vitaminas não ajuda na doença de Alzheimer. Uma boa alimentação... Agora, uma terapia simultânea entre medicamentos, práticas esportivas, como por exemplo, esportivas, no caso, até pode fazer algum personal, alguma coisa, mas a caminhada, vamos dizer, associado à utilização dessa estimulação cognitiva que você bem colocou aí, entre desenhos e aquilo que faz parte ainda do interesse da vida das pessoas. Junto isso tudo, ele não estou dizendo que interrompe, a velocidade da evolução da doença passa a ser menor ou não necessariamente? Exatamente. Esse é o padrão ouro de tratamento, Beth. Você deduziu ele sozinha, parabéns. Mas esse é o padrão ouro de tratamento hoje da doença de Alzheimer. É uma combinação entre os remédios e estimulação cognitiva a que o paciente se der bem. E aí é importante um profissional que te ajude a achar essa estimulação e atividade física. Sim, isso mas essa estimulação cognitiva... Isso retarda a progressão da doença de Alzheimer. Isso retarda a progressão da doença de Alzheimer. Essa estimulação cognitiva, ela tem que ser feita diariamente. Qual que é a dosagem dessa estimulação para que a gente também não coloque não dê uma sobrecarga para o paciente que já
tenha um certo desgaste. Como é que a gente prepara Essa isso? estimulação ela pode ser feita diariamente, mas dentro do limite do paciente, dentro do limite do que a pessoa pode realmente fazer. Porque senão esse estímulo de bom, ele começa a ser ruim. Sim. Ele passa a ser negativo, porque começa a gerar novamente um desgaste, o desgaste provoca o estresse e aí, claro que vai alterar o comportamento do idoso. Ah, tá. Eu acho que incorporar no dia a dia, né, Beth? Fazer parte dessa rotina. O paciente rotina. não fica ali excluído da família no sofá. Ele participa da refeição, ele ajuda a cortar alguma coisa. Se ele não pode cortar, ele ajuda a escolher os legumes, ele participa das conversas da maneira dele. Você inclui esse idoso, né? Se eu puder recomendar um livro sobre esse assunto, um jornalista descobriu que a sua avó estava com doença de Alzheimer. Ele optou por largar o curso que ele fazia, desculpe se não for jornalismo, mas ele optou por largar o curso superior que ele fazia para trabalhar como cuidador da avó dele. E durante esse trabalho, ele escreveu um livro. Ele criou primeiro um blog, um vlog, com fotos, com relatos do dia a dia, depois ele escreveu um livro sobre como lidar com a avó dele. Hoje, inclusive, nós íamos trazer uma pessoa aqui que é um filho que está cuidando da mãe com Alzheimer. Ele largou, olha só, história muito semelhante. É jornalista também, não sei se é jornalista ou publicitário. Não vou citar o nome porque não me sinto autorizada a fazê-lo. Mas ele largou a profissão em São Paulo, veio aqui, voltou para Catanduva e está com a mãe, cuidando da mãe. Eu me falho o nome do autor, mas o livro se chama Quem, eu, interrogação. É o nome do livro. Quem? Eu? Mas você não lembra o nome do autor? Puxa, eu não lembro. Mas só a gente entrar no Google, às vezes... É o Leonardo. Eu conheci pessoalmente. E assim, ele coloca um bom humor nesse relato todo, que é tão leve de ler, né? Ele conta a primeira vez que ele teve que mentir para a avó sobre a mãe dela. Porque ele falava, ele não tinha treinamento, então ele contava toda vez que a mãe tinha morrido, que a avó tinha morrido, então a bisavó, no caso, e a avó ficava triste, aí de repente ele decidiu que ele estava fazendo mal para ela e que ele tinha que mentir. E ele conta toda aquela dor de mentir para a avó dele, mas como isso fez bem para ela, desviar o assunto da morte fez ela parar de chorar todo dia pela mãe. Então, é um relato bem humorado de como lidar com uma pessoa que não tem memória recente, mas tem sentimentos, tem afeto, precisa ser feliz, dá para ser feliz. Acho que esse é o principal ponto. E isso muitas vezes acaba assustando o familiar, porque como que ele é feliz sem lembrar de mim? Sem lembrar do meu pai, ou sem lembrar do neto? Enfim, como? E existe essa qualidade de vida. E os idosos, né, com esse tratamento, como o doutor Eduardo colocou, que é um tratamento ouro, ele consegue ser feliz dentro do contexto dele, porque o contexto dele naquele momento é esse. Só para resumir, esse tratamento ouro, que na verdade nada mais é do que uma proteção para ele se sentir, para o idoso se sentir seguro, né? Protegido, é importante isso, quer dizer, ter gente que possa lidar com isso, ter instrumentos, ter ferramentas que o ajudem, isso é fundamental, né? Enfim, mais do que uma opinião, né? É isso que é o legal na ciência que a gente tem hoje. Se eu comparar um comprimido de farinha com um comprimido de verdade, quem tomou o comprimido de farinha perdeu a memória mais rápido. Se eu comparar o paciente que fez todo esse jogo de estimulação cognitiva e o paciente que não fez, que ficou ali no sofá, deixado de lado pela família, assistindo os mesmos programas na TV o dia inteiro, essa pessoa também piorou mais rápido. Se eu pegar a pessoa que faz atividade física e comparar com a que não faz, essa pessoa que não faz também piorou mais rápido. Então, isso hoje é sólido. Para a medicina, isso é sólido. Entendi. E você não encontra um trabalho de boa qualidade falando que a vitamina A, B ou C, ou que o remédio que vende na TV, no canal que for, realmente comparado Agora com a questão da proteína. A ingestão de proteínas, né? Porque o idoso sempre diminui um pouco mais a alimentação. Já não come mais como comia quando tinha 30 anos, não é? E às vezes dessa diminuição também cai a ingestão de proteínas. Há uma relação direta entre a proteína e a melhora desta, ou pelo menos não é melhora, mas diminuir um pouco a velocidade, né? Porque às vezes as pessoas dão proteína também, que eu vejo através desses suplementos. Né? Pois é importante que esse fato de diminuir o consumo de proteínas, ele é comportamental, ele é cultural. É muito mais fácil fazer um carboidrato. Pegar lá um macarrão instantâneo que fica pronto em 3 minutos, é muito mais fácil do que assar uma carne
da maneira correta. E aí tem toda a Isso. questão da dentição, que a população idosa brasileira é muito carente de dentição boa. Então, esse fenômeno que a Beth descreve, ele existe. Existe uma diminuição no consumo de proteínas. Isso afeta muita coisa no envelhecimento do idoso, mas não tem uma relação direta com a doença de Alzheimer, Beth. Tem sim com desempenho físico, muscular, com... Porque perde um pouco de massa muscular, Exato, né? você perde massa muscular, não É. diretamente com a memória, mas isso, por exemplo, dificulta a atividade física, Entendi. dificulta fazer algo que a Glauce queria fazer, que exigia um pouco mais de perna, de braço. Então, a dieta adequada faz parte dos pilares de tratamento de qualquer doença na medicina hoje. Entendi. Né? E aí você tem que ter dente, você tem que ter variedade de alimento, você tem que ter frutas, legumes, carne, acho que tudo... Claro. Não é em nenhum suplemento. O que não é uma tarefa, o que não é uma tarefa nos dias de hoje, porque não é fácil. Eu vou falar um pouquinho só para no último bloco nós vamos falar um pouco como estão esses atendimentos dentro do serviço público de saúde, que aí talvez é que more o grande problema, infelizmente, da falta às vezes de um atendimento cada vez mais adequado para as pessoas da população de baixa renda. Nós voltamos num minutinho para finalizar esse assunto tão importante nosso, como é a doença de Alzheimer. Não saia daí. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Você conhece o Paulo Zulu modelo? Como veio ao mundo? Quer dizer, esportista. Mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Voltamos ao nosso último bloco. Na verdade, a gente podia aqui ficar horas e horas e horas debatendo sobre esse assunto, que eu tenho certeza que é um assunto que ajuda a todas as famílias, mesmo aquelas que todo mundo tem idoso na sua família. Não significa que os idosos necessariamente vão ser portadores de Alzheimer, mas pode ocorrer
de ser, às vezes o avô, às vezes a avó, às vezes o bisavô, às vezes um tio. E é importante que as pessoas tenham esse conhecimento para lidar cada vez melhor com essa doença. E falando em lidar cada vez melhor com essa doença, como é que está o Serviço Público de Saúde no que diz respeito ao atendimento do Alzheimer? Porque falamos tantas coisas aqui e a gente sabe que, infelizmente, embora a gente saiba que o SUS seja um sistema universal e talvez um dos mais completos do mundo do ponto de vista de atendimento de saúde pública, mas ainda muito insuficiente para poder... Exato. O SUS hoje ele disponibiliza todos os meios de diagnóstico e tratamento, tratamento de maneira geral da doença de Alzheimer. A questão é o tempo que isso demora, é a quantidade de pessoas que têm essa doença. A gente estava discutindo isso no intervalo. É uma doença que vai afetar quase 30 milhões de pessoas nos próximos anos. E falar que o sistema de saúde está preparado para atender essa demanda gigante de pessoas portadoras de Alzheimer não é verdade. Então, é uma doença que precisa de internação, que precisa de consultas recentes, de remédios caros, de uma equipe multidisciplinar, de um psicólogo, de um fisioterapeuta. Então, a gente tem isso disponível, mas demora para conseguir. Então, hoje eu atendo um paciente com uma doença de Alzheimer, suspeito do diagnóstico, peço os exames para comprovar o diagnóstico, isso demora meses. Isso não pode acontecer, né? Aí a gente pede... um trabalho de um psicólogo ou de um fisioterapeuta, ele encontra dificuldades em conseguir, existe um número finito de sessões, então, não só para o Alzheimer, né, Beth? Eu acho que para várias doenças... Então, mas esse é um ponto que eu só queria fazer um parênteses aqui na sua fala para dizer o seguinte: nós temos o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso garante um atendimento diferenciado para os idosos, mesmo no Sistema Único de Saúde. Se isso não é conseguido, é preciso, às vezes, não estou aqui estimulando as pessoas a buscarem a justiça, mas às vezes é preciso até uma medida judicial para garantir isso. Porque eu acho o seguinte, se você vai lá com uma dor, né, você tem às vezes uma pedra no rim, tem uma pedra na vesícula, às vezes você pode tomar um medicamento, esperar um pouco, ver se essa cirurgia, você vai, não sei que fosse uma coisa muito grave, mas do contrário, quando o seu diagnóstico não é tão grave assim, você pode esperar. Agora, tem algumas coisas que não dá para esperar. O idoso não pode esperar, né? Não é justo que espere. Com tanta... nós pagamos tanto aqui de impostos, tudo. Eu não reclamo de taxa de impostos, nunca reclamei. Acho que o Brasil, inclusive, se comparado a outros países, a nossa taxa de impostos aqui até que é menor do que muitos países europeus. O problema nosso é que a devolução desses impostos para a população não é em igual medida, não é? Você recolhe muito, mas os serviços que você tem ainda são de qualidade duvidosa. Mas eu acho que só queria fazer esse parêntese, desculpe-me, né? Porque a gente sabe da importância, nós estamos tratando aqui disso no programa de hoje, da importância disso ser visto o mais rapidamente possível com diagnóstico e com posterior tratamento. Você mesmo disse, né, Gláucia? Que o tratamento inclusive as fases dele, não pode só diagnosticar e esquecer. Exatamente. Tem que dar continuidade para isso. Com seriedade, com comprometimento, com paciência, né? Reunir tudo isso e é o que você está falando. É um direito do cidadão ter o tratamento adequado. Claro. Né? Independente se for particular ou se for pelo SUS, mas estar em tratamento. Exatamente. Eu acho que faltam políticas públicas para desburocratizar esse tratamento. Então, hoje eu consigo atender uma pessoa e em 3 meses estar com tudo que eu preciso para que ela inicie o tratamento. Só que aquela farmácia de alto custo, ela para fornecer o remédio exige coisas que vão aumentando a cada semana. Quem for parente de alguém com doença de Alzheimer... São caros os medicamentos? Isso. Olha, já foram medicamentos que custavam em torno de R$500 por mês. Santo Hoje, Deus. muito caros. Né? Hoje, com a questão dos genéricos e dos similares, você encontra os medicamentos por menos de R$100. Mas é muito, para uma população carente é difícil. Para quem ganha um salário mínimo... Pois é, o SUS fornece esses remédios, mas ele te exige uma burocracia de a cada 3 meses entregar um jogo de documentos e receitas que não podem ter data, que é um negócio esquisito, você tem que fazer a receita, não pode pôr a data. Então, a burocracia para tratar... E você, quando é detectado Alzheimer numa pessoa, aquele medicamento é uso contínuo. É uso contínuo. Não vai ser mais interrompido. Exato, e a cada 3 meses você precisa fazer uma série de procedimentos que as pessoas
acabam desanimando, Beth. Sim. Infelizmente, Sim. acabam desanimando. O doutor Eduardo, o Alzheimer, ele afeta mais homens ou mulheres? Ou é em igual proporção? A maioria dos pacientes com doença de Alzheimer são mulheres. São mulheres. Tem algumas coisas aí na E questão. O que pega entre as mulheres? Eu acho que tem vários pontos, né? Existe uma diferença genética de cada gênero. Claro. Existe uma maior... existem muito mais idosas do que idosos. A gente sabe que as mulheres vivem mais do que os homens por uma série de questões, mas também porque as mulheres procuram mais o serviço de saúde, fazem mais prevenção do que os homens, se expõem a menos violência do que os homens, acidente de trânsito, enfim. Existem mais mulheres vivas do que homens vivos após os 65 anos. Daí uma incidência maior entre as mulheres. Entre as mulheres, Mas exato. será que é só essa causa ou tem outras também que possam estar atreladas? Agora, é importante que essa diferença... Exato, essa diferença não é tão pequena assim. Existem muitos homens com doença de Alzheimer, a diferença não é tão grande assim, perdão, a diferença é pequena. Existem muitos homens com doença de Alzheimer também. Se eu pegar uma outra causa de perda de memória, que é a demência vascular, aquela que é causada por derrame, aí é mais comum em homens que não tratam bem a pressão alta, fumam com maior incidência, não tratam bem o seu diabetes, tem mais fatores de risco para AVC. Mas enfim, ainda assim mais mulheres com Alzheimer. Nós podemos ficar esperançosos com alguma pesquisa, por exemplo, as células tronco. Excelente pergunta. As células tronco, elas estão sendo já inseridas nesse contexto? Como é que está? Porque células troncos, eu tenho visto coisas maravilhosas, Exato. não é? Minha mãe, por exemplo, tinha problema no joelho, faz lá, tira o sangue, depois deixa centrifugando, depois volta, aplica, melhora muito, né? Ainda que você tenha que eventualmente repetir esse procedimento, mas em algumas áreas, e nesta área de Alzheimer? Exato. Então, eu acompanho bastante pesquisa sobre doença de Alzheimer, pesquisa de ponta. Eu acho que tem duas coisas importantes acontecendo, Beth. Primeiro, a possibilidade de descobrir anos antes de você ficar esquecida que você já tem a patologia começando. Então, por volta dos 40, 50 anos de idade, já é possível descobrir que você tem um aumento das proteínas da doença de Alzheimer no cérebro. Só que mas para isso você precisa fazer um exame. Exato, um exame que ainda é complicado, exige coleta de líquido espinal, mas saber disso ainda não ajuda em nada, porque eu não tenho um remédio para te dar. Você vai saber que você vai passar por momentos muito difíceis no seu envelhecimento e eu não vou ter muita coisa para te oferecer do ponto de vista de remédio. Às vezes até pior, né? Exato. Porque vai viver com essa ansiedade. Exatamente, você vai saber que tem uma espada para cair em você. Porque aí eu ia te perguntar também a questão genética. O que adianta saber. Né? Mas eu tenho, por exemplo, como fazer a terapia não farmacológica. Eu já posso começar essa série de estímulos que a Glauce traz para a gente. Qual é a perspectiva de um novo remédio? Então, o que eu te falo é que nunca se investiu tantos milhões de dólares em pesquisa para a doença de Alzheimer. Existe um interesse social e um interesse financeiro gigantesco. Claro. Em se desenvolver um remédio. Os laboratórios não são santos. Exatamente. Né? Em se desenvolver um remédio para a doença de Alzheimer. Então, a última notícia é de um remédio previsto para chegar para o final de 2018, uma terapia que visa atacar pela primeira vez a proteína que se acumula na doença de Alzheimer e mata o neurônio. Então existe esse remédio, ele está em fase de experimentação em seres humanos, todo mundo está com muita esperança de que esse remédio venha ao mercado. Tomara a Deus. Mas ainda não uma cura. Ainda um remédio que ajuda a estabilizar a doença, que ajuda a brecar a progressão da doença. Só para a gente... primeiro, eu queria saber se as pessoas, porque às vezes as pessoas podem se preocupar, elas têm alguém na família que é portador, fala, meu Deus, será que eu vou ser também? Qual que é a relação genética nisso? Bom, essa é uma pergunta. E a outra, você falou da evolução da doença, eu ia perguntar alguma coisa, mas agora vamos responder essa primeiro. Mas assim, o fato de você ter parentes de primeiro grau... Já estou aqui. Não, isso... Você não está com Alzheimer, Beth. Eu ia perguntar um negócio para ele e acabei não lembrando. Mas essa é uma questão. As pessoas vão ao consultório, procuram a Glauce, com certeza também por causa de esquecimentos como esse. E, na verdade, isso que é muita informação, exato, né, você na tá cabeça multitarefas, da gente. né? A gente tem o celular multitarefas agora. Você está concentrada no tempo, nas perguntas que você tem que fazer e tal. Né? São múltiplas tarefas ao mesmo tempo. A sua chance de ter Alzheimer, se você tem parentes de primeiro grau com a doença, ela aumenta. Quanto mais parentes de primeiro grau você tiver,
maior a chance de você também ter. Nada como no filme Para Sempre Alice, que a sua chance é quase 50% naquele Alzheimer familiar. Sim. A chance aumenta um pouco se você tiver parentes de primeiro grau, se sua mãe teve, se seu pai teve. Agora, isso só deve fazer com que você busque a questão da estimulação cognitiva mais precocemente. Então, é não ficar parado em casa recebendo conhecimento passivo da televisão. Você deve aprender uma nova língua, viajar, aprender novas culturas, aprender maneiras de ocupar o seu dia, estimulando a sua cognição. Você falou da palavra cruzada, tem tantas coisas que a Glaucia pode oferecer para isso, enfim. Até mesmo através da atividade física. Exato. Eu acabei desenvolvendo um trabalho com educador físico que acaba trabalhando também memória, atenção e concentração. Ah, que beleza. Por quê? Porque o cérebro, qual que é a habilidade do corpo? O cérebro. Então, o movimento da mão direita, tudo isso é memória. Então, é um trabalho que transforma o nosso corpo em memória. Entendi. É bem específico. Ou até através do cognitivo também. Sim. Né? Por fim, a última pergunta que eu ia lhe fazer. Se contraiu Alzheimer aos 70, se contraiu Alzheimer aos 80, se contraiu Alzheimer aos 90, a velocidade da progressão da doença é igual? Eu lembrei, viu? Essa pergunta. É igual nas 3 faixas etárias? Então, isso varia muito. Eu percebo padrões de progressão muito diferentes. Isso nem sempre tem uma influência de idade. Então, inclusive, quanto ao remédio, tem aquele paciente que responde bem ao remédio, você percebe até... Isso não acontece sempre, mas você percebe até uma melhora nos primeiros meses e uma lenta progressão. Tem aquele paciente que progride mais rápido, que parece ignorar o remédio. Então é como, Beth, se existissem, na verdade, várias doenças de Alzheimer diferentes. E a ciência ainda sabe muito pouco sobre isso. Muito pouco. A ciência ainda sabe muito Talvez pouco isso seja também uma das grandes dificuldades de você Exato. Evoluir na velocidade que hoje Agora, o mundo requer, né? A sua pergunta é muito importante, porque muito mais importante do que a idade, se o paciente tem 70, 90... depende muito de como é que é a saúde dele. O paciente que tem Alzheimer e tem várias outras doenças, progride muito mais rápido. O paciente que só tem a doença de Alzheimer, mas goza de uma boa saúde, piora muito mais devagar. Uma doença de Alzheimer num paciente que já é doente renal, doente de fígado, cardiopata, hipertenso, ele vai tendo descompensações dessas outras doenças e o Alzheimer parece se aproveitar disso. Você interna por um problema de fígado descompensado, você sai do hospital com o fígado resolvido, mas parece que o Alzheimer progrediu 3 ou 4 anos naquela internação. Então, as comorbidades importam muito mais do que a idade. Entendi. Gente, eu adorei a entrevista, eu tenho certeza que foi muito ilustrativa para todos que estão nos assistindo neste momento. Queria que vocês deixassem os telefones, os endereços das clínicas, né? Doutora Eduarda é geriatra, Catanduva não tem muito geriatra, tem alguns poucos, não é? É uma especialidade que faz falta porque a população está envelhecendo. E a Glaucia é uma psicóloga especialista nessa área também, que não é tão fácil assim você encontrar pessoas que trabalham com a neuropsicologia. Então, eu gostaria que vocês deixassem aqui o telefone, endereço. Então, eu atendo na Faculdade de Medicina de Catanduva e eu também atendo num consultório particular chamado Clínica Santorini. O telefone é 3311-5457. Onde fica essa clínica? Ela fica na Rua Aracaju, número 8. Ah, tá. Bem lá no comecinho. Bem no comecinho da Rua Aracaju. Sim. E a Glaucia? Eu atendo na clínica, fica atrás do Senac, é Rua Araraquara, número 90. E eu gosto de deixar o meu celular, por questão de WhatsApp, 99727-9446. E também atendo no Recanto Nosso Lar, que é um recanto só de idosos que têm Alzheimer. Já tive lá várias vezes, um nível grande de dependência ali, né? Sim, e agora está sendo montada mesmo definitivamente a equipe multidisciplinar para essas idosas, que foi quando eu entrei para compor a equipe. Ah, que bom. Parabéns a ambos pelo trabalho desenvolvido. A gente precisa de profissionais assim, comprometidos nas suas respectivas áreas e melhorar a vida das pessoas, cada um do seu jeito, da sua forma, mas a gente sabe que é uma doença que tem aumentado a sua incidência e por isso nós precisamos ter conhecimento. O conhecimento é tudo. Informação é uma forma que nós temos também de nos colocarmos de uma forma mais adequada
para enfrentarmos os problemas do dia a dia e, no caso, o Alzheimer também pode fazer parte deles. Então, eu agradeço muito a sua atenção, o seu prestígio aqui, confere para o nosso programa, que a gente sabe que tem uma audiência muito importante na cidade. Tenham uma excelente semana, fiquem com Deus. Continue agora com a programação aqui da Nova TV. Um abraço a todos. Will Flores, flores para todas as ocasiões, decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Você conhece o Paulo Zulu Modelo? Como veio ao mundo... Quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar.